Bastidor CBN. Oferecimento SideLog, a mais moderna área para a instalação da sua empresa. Base Química, responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente, nós cuidamos de água, nós cuidamos da vida. WTC Ribeirão Preto, onde tudo se conecta ao seu mundo. Copema Empreendimentos. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Sábado, 11 horas, 11 e pouquinho da manhã, passou o Repórter CBN, nós estamos começando o nosso Bastidor CBN, este sábado também mais um programa super especial com o professor Dr. Vitor Tumas, que é do Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, formado na Faculdade de Medicina, fez a residência médica na Faculdade de Medicina, tem mestrado e doutorado na área de neurologia. E por que eu convidei o Dr. Vitor Tumas, que aliás, bom dia, doutor, obrigado por aceitar o convite. Bom dia, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Porque eu quero falar sobre dois males, duas doenças, especificamente o Alzheimer e o Parkinson, e que são doenças tão incomodativas quando se ouve aquele fato, doutor Vitor. Puxa, você foi diagnosticado com Parkinson ou Alzheimer. Quer dizer, esse impacto inicial já é um negócio, porque é sabido que não tem cura. Pois é. Essas duas doenças, acho que o que elas têm em comum é que elas são doenças relacionadas ao envelhecimento. Então, são doenças mais comuns na pessoa mais idosa, né? As duas doenças são doenças neurodegenerativas. O que significa isso? São doenças que o cérebro, de alguma forma, sofre um processo de degeneração, ou seja, algumas células vão morrendo, daí vem os sintomas da doença. A causa exata das duas doenças não é bem conhecido, as duas causas não são conhecidas exatamente. E realmente, nesse momento, elas ainda não têm uma cura. Então, são doenças que acabam ao longo do tempo causando um impacto significativo na vida das pessoas, mas muita coisa vem mudando ao longo do tempo e hoje em dia a gente tem muito mais recurso, tem muita perspectiva até de curto, médio prazo de ter grandes mudanças em relação ao tratamento dessas doenças. Eu tinha preparado para a gente falar de uma doença num bloco, como o programa tem 2 blocos, o segundo bloco falar da outra doença. Vou tentar, se não der a gente mistura, até porque a primeira pergunta que eu queria fazer era exatamente isso. Alzheimer e Parkinson, existe uma diferença, né, entre as duas doenças? Sim, uma diferença muito grande, né? Podemos começar pelo Alzheimer, talvez? Pode, eu prefiro. Por ordem alfabética. Até porque a Anvisa aprovou um medicamento recentemente, a gente vai falar dele. Perfeito. Vamos começar, talvez por ordem alfabética, né? Vamos lá. A doença de Alzheimer é muito conhecida. Se a gente olhar na população, ela é uma doença com uma frequência alta. Se pegar pessoas com mais de 64 anos de idade, você vai pegar assim, uma quantidade, uma prevalência, que a gente diz o número de casos, de pessoas afetadas, em torno de 6% da população, 6 a 8% da população com mais de 64 anos de idade. E quanto mais idoso, maior a proporção de casos com Alzheimer, chegando ao ponto de que alguns dizem que se o ser humano começar a viver mais de 100 anos, quase que 100% vai ter Alzheimer, né? Ela é uma doença em que o sintoma principal é a falha de memória. É importante destacar que queixa de memória é algo muito comum, não quer dizer que todo mundo que tem queixa de memória tem Alzheimer, mas quando você tem uma queixa de memória e essa falha de memória é uma coisa muito nítida, evidente, claramente perceptível por todo mundo, tem grande chance de que seja Alzheimer. Então, mas aí a pessoa que tem a falta de memória, ela também não tem Alzheimer, como o senhor está falando necessariamente. E como é que ela deve fazer o proceder para esse comportamento? Bom, a primeira coisa é que é difícil o Alzheimer começar muito cedo, né? Antes dos 65 anos até tem casos, não é o mais comum. Então começa pela idade. A segunda coisa realmente é o fato do problema ser reiterado e progredir gradativamente. E é nítido, as pessoas em volta vão percebendo, porque a pessoa tem falhas de memória que são graves, ela não percebe realmente, ela pergunta a mesma coisa várias vezes, ela conta a mesma coisa várias vezes como se não tivesse contado, esquece compromissos importantes, começa a não conseguir dar cabo dos problemas do dia a dia porque esquece. O senhor está falando, eu estou relacionando com pessoas aqui na minha cabeça. Pois é. Que me vem à memória.
Agora, é muito comum pessoas jovens terem queixa de memória, porque a memória pode ser afetada por problemas de ansiedade, depressão, cansaço, problemas do sono, medicamentos que a pessoa está usando. Então, é muito comum a queixa na população de maneira geral, né? Mas aí, quando é Alzheimer, o quadro é muito nítido. Tá? E a idade, como o senhor disse, Sim. né? Quer dizer, é predominantemente acima de 60, Claramente. 65 anos. Exato. Né? Existem outras formas de apresentação, né? Além da falha de memória, existem outras apresentações que são com alterações da linguagem. A pessoa ela não acha as palavras que ela quer usar para se expressar e ela vai tendo dificuldades para se comunicar. Ou uma outra forma em que a pessoa tem mais alterações de comportamento no início, antes de ter a falha de memória nítida, ou que a pessoa começa a se perder, né? Não consegue se localizar nas ruas, se perde, depois se perde em casa, e aí depois é que começam as outras alterações. Então, essas formas aí mais incomuns, essas outras variantes aí são mais incomuns que a alteração de memória, que uma grande maioria dos casos se manifesta dessa forma. Nós estamos com o professor Dr. Vitor Tumas, que é professor de Neurologia do Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Doutor, a doença ela evolui para vários estágios, quer dizer, a partir do momento que o parente ou a própria pessoa começa a sentir, procura um neurologista ou especialista, vai lá, bom, enfim, você tem o Alzheimer. Ela evolui para vários estágios e tem um prazo aí mais ou menos de estágio de vida aí. Então, essas doenças degenerativas, neurodegenerativas como a doença de Alzheimer, é importante a gente saber que o processo patológico que leva à doença começa muitos anos antes. Ninguém nem sabe direito, mas talvez mais de 10 anos. Então é um processo gradual que vem se instalando. No começo a pessoa não tem nenhum sintoma, depois ela começa a se queixar da memória, mas ela vai fazer os testes de memória então normais, depois começa a falhar os testes de memória, mas não é uma alteração grave, depois começa a ficar nítido, e aí vai evoluindo ao ponto que, depois de alguns anos, quando os sintomas estão bem manifestos, a pessoa ela perde a independência, ela não consegue mais fazer as coisas sozinha, então ela precisa de ajuda, porque aí a parte cognitiva, além da memória, também deteriorou. O tempo para isso é muito variável. Tem gente que evolui lentamente, tem gente que evolui mais rapidamente. Na média, né, desde o início da doença até ter uma fase mais avançada, em 8, 7 a 10 anos, para chegar nesse nível. Mas óbvio que é uma grande variação. Hoje não tem o que fazer. Hoje, bom, já temos há muito tempo, assim, além do diagnóstico, que é importante ser bem feito, né? Excluir outras causas, todo o manejo da pessoa, cuidado com a pessoa, de saúde geral e a prática de atividade física, melhora do sono, etc, etc, trazem benefícios. Medicações, a gente já tem medicações que a gente usa já há muitos anos para tratar a doença de Alzheimer e outras demências que atrasam a progressão da doença e têm benefícios nos sintomas, mas o efeito é pequeno. E agora, mais recentemente, você comentou aí de uma medicação que foi liberada recentemente, né, pela Anvisa, é o Leqembi. Lecanemab. Leqembi é o nome comercial. Tá. Já existe uma droga aprovada, já sendo vendida no Brasil, da mesma classe, que é o Kisunla. Tanto o Kisunla quanto o Leqembi são medicamentos que agem na parte patológica da doença, ou seja, na doença de Alzheimer deposita uma proteína chamada amiloide no cérebro. E essas duas medicações extraem essa proteína do cérebro, tá? Chegam a quase limpar praticamente a amiloide depositada no cérebro. Mas o impacto clínico é pequeno. Na verdade, o principal impacto desse tratamento é um atraso, ele vai retardar a progressão da perda cognitiva. Não para de piorar, mas piora menos. Tá? Então, é um impacto pequeno. Isso faz o quê? Altera um pouquinho mais da longevidade da pessoa? Exato, a pessoa mantém mais capacidade cognitiva por mais tempo. O problema é que essas drogas são novas, a gente tem estudos de acompanhamento de pacientes por períodos curtos de tempo. Porque o impacto de curto prazo, digamos, curto prazo eu quero dizer 1 ano e meio, 2, 3 anos, não é muito grande. Mas imagina-se que, se eu tratar precocemente no início da doença e acompanhar essa pessoa por 10 anos, aí vai fazer mais diferença. Mas nós não temos esses dados ainda e não sabemos se vai ser assim. E o principal problema dessa medicação é que ela é muito cara. O custo dela é elevadíssimo. Mas o importante também, né, é que toda droga, né, como o mundo inteiro está estudando isso, né,
Você ganha 2 anos a mais, de repente nesses 2 anos se descobre alguma coisa aí por algum lugar do mundo, né? É sempre relevante isso, a ciência é extremamente pródiga nesse sentido, né? Sem dúvida, isso vai mudar com o tempo, vai baratear, não só essas medicações, outras que podem vir, mas o que é mais importante na doença de Alzheimer, talvez nesse momento, ainda seja a prevenção, né? Porque a demência tem vários fatores que contribuem para que ela apareça. Então, doenças como diabetes, hipertensão, colesterol alto, vida sedentária, a pessoa ter isolamento social, pouca interação social, a pessoa ter problemas de audição, de visão, a pessoa ter baixa escolaridade. Isso é uma coisa importante para o Brasil, é uma questão fundamental de saúde pública, porque a baixa escolaridade, quanto mais baixa a escolaridade, maior o risco de vir a ter demência. De todos os tipos, Alzheimer também. Então, se você aumentar a escolaridade da população, você já atrasa o aparecimento da demência. Então, tem muita coisa que pode ser feita ainda para evitar que as pessoas tenham mais cedo a demência, né? Protelar o mais distante possível. Eu vou chamar o intervalo, nós estamos com o Dr. Vitor Tumas, professor de Neurologia e Neurociência da Faculdade de Medicina e da Universidade de São Paulo. Nós estamos falando de Alzheimer, no próximo bloco nós vamos falar sobre Parkinson. Até já! Bastidor CBN. Oferecimento SideLog, a mais moderna área para a instalação da sua empresa. Base Química, responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente, nós cuidamos de água, nós cuidamos da vida. WTC Ribeirão Preto, onde tudo se conecta ao seu mundo. Copema Empreendimentos. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bastidor CBN. Apresentação: Edmo Bernardes. Estamos de volta com o Bastidor CBN deste sábado, recebendo a ilustre figura Dr. Vitor Tumas, professor de Neurologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, médico, doutor, professor. E eu queria falar com o senhor sobre o Parkinson, doutor. O senhor falou que tinha uma diferença gigante no primeiro bloco entre Parkinson e Alzheimer. Mas também é uma doença progressiva. Neurodegenerativa também predominantemente do idoso. E a diferença é que o Parkinson é uma doença mais motora, não é cognitiva, né? Embora alguns pacientes possam vir a desenvolver perda cognitiva, mas o problema é muito mais motor. Então, tem os sintomas característicos, o tremor, a lentidão de movimento, a rigidez muscular, a dificuldade para andar, que são sintomas que vão progredindo e que acabam no início sendo a principal causa de disfunção, de problema para a pessoa, né? De sofrimento no dia a dia. O Alzheimer, ele caracteriza-se pela demência. Pela demência. O Parkinson é motor, problema motor. A fase inicial, sim. Dependendo da idade do paciente, do tempo de evolução, pode haver alteração cognitiva também. É um número, depende muito mais da idade. Sim, mas alguns pacientes podem vir a desenvolver demência também na fase mais tardia da doença. Professor, a evolução do Parkinson? Bom, o Parkinson também é uma doença que é muito temida, mas o Parkinson, a gente tem muito recurso para tratar os sintomas da doença de maneira geral. Então, um paciente que se cuida bem, que é medicado adequadamente, que se cuida bem em termos gerais, pratica atividade física principalmente, regularmente, cuida da saúde geral, ele pode ter uma evolução muito lenta e gradual. Não é todo paciente que tem Parkinson que tem uma progressão maligna, digamos assim, que vai comprometer a vida pessoal logo. Tem muita gente que passa anos ou morre até muitos anos depois, muito bem controlado. Óbvio que é uma doença crônica, tem que tomar medicações a vida inteira, tem que se cuidar, mas é possível ter uma vida muito boa por muitos anos. Além dos medicamentos, temos a cirurgia para Parkinson, que é o implante do marca-passo cerebral, que garante uma melhora sintomática muito importante para os pacientes em que é bem indicado. Então, a gente tem muito recurso para tratar o Parkinson. O Parkinson, como a doença de Alzheimer, é uma doença neurodegenerativa, também começa anos antes, né? Então a gente hoje trabalha em pesquisa tentando identificar as pessoas em risco e tentar utilizar intervenções que atrasem o aparecimento da doença, como no Alzheimer. Olhando como leigo, né? Nós somos leigos, o senhor é um especialista nisso, a gente olha normalmente a pessoa que treme, a pessoa que tem tremor na mão, vai pegar um talher, vai pegar uma colher, vai pegar um café.
ela está tremendo, isso é sintoma, é indício? Então, esse é um grande ponto, né? O tremor é um sintoma mais típico mais ligado ao Parkinson. Qualquer tremor a pessoa pensa em Parkinson. Por isso. Mas na verdade, a maior parte dos casos de tremor não são por doença de Parkinson. Tem várias medicações que podem provocar tremor e tem um problema clínico chamado tremor essencial, que é muito comum na população, que causa tremor nas mãos. Então, a maioria dos casos de tremor nas mãos é por tremor essencial. Não é por doença de Parkinson. O tremor da doença de Parkinson, o tremor característico é um tremor em repouso. O que quer dizer isso? A mão treme quando está parada, não quando está fazendo alguma coisa. Apesar de que pacientes com Parkinson podem ter esse tremor de repouso e também ter um tremor quando fazem uma ação com a mão. Então, por isso que isso confunde muito. Mas a maioria dos casos de tremor não são por causa do Parkinson. E o clínico tem que saber examinar bem para poder diferenciar, distinguir um do outro. Nós estamos nesse sábado com o professor Vitor Tumas, médico e professor e pesquisador na área de neurologia, especialmente nas áreas de transtornos do movimento e neurologia comportamental. Uma outra coisa, óbvio que eu perguntei da tremedeira, porque para mim todo mundo fala, né? É popular, né? Não é Dr. Google, não, que eu detesto o Dr. Google, mas é popular. A gente tem, além do tremor, rigidez, que pode acontecer, eu queria que o senhor explicasse, lentidão e desequilíbrio. Exatamente. O que causa problema para o paciente com Parkinson, a maioria das vezes, não é o tremor, é exatamente os outros sintomas. O sintoma que mais causa problema inicialmente é o que a gente chama de bradicinesia. O que é isso? Lentidão de movimento. Então, a pessoa começa a ter lentidão para movimentar a mão, muda a letra, tem dificuldade, lentidão para caminhar, fica lento, fica robotizado. Então, altera a marcha fica lenta, com passo curto. Esses são os sintomas que mais prejudicam. A rigidez pode prejudicar também. Você sente isso daí, é mais o médico examinando que percebe. Mas você olhando o paciente, você sente ele rígido, com pouco movimento, pouca movimentação natural. Então a bradicinesia e a rigidez provocam esse quadro, né? Mais adiante o paciente começa a ter problemas de equilíbrio também. Então é o que compõe o quadro completo da doença. Mas vale destacar que, embora a doença de Parkinson seja uma doença motora, a doença tem muitos sintomas não motores, que pouca gente toca nesse assunto. Então, por exemplo, depressão é um problema comum em Parkinson, problemas de psicose, que é ter alucinações, ver coisas, perda cognitiva, demência, problemas digestivos, tipo dificuldades para digestão, constipação, intestino preso, problemas urinários, né, urgência para urinar ou perda urinária. Então tem vários sintomas não motores que também fazem parte do quadro e que em alguns casos pode ser o sintoma mais incomodativo para o paciente, até mais do que o sintoma motor, por exemplo. O senhor falou de tratamento, implante, mas também tem fisioterapia além dos medicamentos e como é que pode essa atuação da fisioterapia ajudar? Do ponto de vista assim, da atividade física, uma coisa importante para o paciente com doença de Parkinson é que ele deve fazer atividade física regularmente, seja qual for. Então, se ele fizer isso, já ajuda demais. Agora, se o paciente tem problemas um pouco mais específicos, problemas de marcha, equilíbrio, etc., aí sim uma intervenção com a fisioterapia é mais producente, né? Mas o que importa é a realização da atividade física regular. Todos os professores médicos que a gente conversa, o senhor falou do exercício. O exercício, me parece, pelas conversas, é um procedimento genérico para a prevenção de qualquer coisa do coração, do pulmão, da fisiologia, do cérebro, etc. E no Parkinson e no Alzheimer não é diferente? Não é, certamente. O exercício é algo fundamental, importante para a saúde de maneira geral. E era importante que as pessoas aprendessem a fazer isso desde cedo, né? Porque às vezes você atende um paciente que já, numa idade mais avançada, nunca teve o hábito de praticar atividade física, às vezes é difícil iniciar numa idade mais avançada. O Alzheimer, a tal da palavra cruzada, sudoku, livro... O que é esse trabalho da memória que pode ajudar
no tratamento? Antes da doença, de maneira a prevenir e protelar o problema. Durante a doença, pode servir como um esquema de reabilitação cognitiva durante o tratamento, né? Mas aí já quando o sintoma está bem instalado, já o efeito disso é bem pequeno. Então, eu diria que isso é muito mais importante até numa fase precoce ou antes. Você ter a cabeça com bastantes conexões para o seu cérebro estar protegido e demorar mais para ficar doente. O senhor falou de sintomas não motores, mas também desequilíbrio, né? Outro dia desse eu vi uma pessoa, durante uma refeição, ela foi pegar uma jarra de água, foi colocar no copo dela, mas não percebeu que o copo estava a 15, 20 centímetros à esquerda e ela derrubou a jarra na mesa. Bom, aí pode ser muita coisa que cause isso, né? Mas se a gente olhar assim do ponto de vista da evolução do Parkinson, os sintomas iniciais são muito responsivos ao tratamento, mas quando a doença avança muito, aí começam sintomas que não respondem muito bem. Por exemplo, começam a acontecer quedas, que a pessoa não sabe explicar por quê, começa a ter problemas para levantar da cadeira, para se virar na cama, que não respondem mais aos medicamentos. Então, são problemas que vêm numa fase mais avançada da doença e que são bem problemáticos. E que fatalmente vai ter a fisioterapia fundamental. Quanto mais para frente, mais necessária ainda. Sem dúvida, não só a fisioterapia, como vai precisar de ajuda, né? Sempre vai precisar de ajuda de alguém. Olha, nós queremos agradecer o professor Vitor Tumas, especialista em neurologia e neurologia cognitiva da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, aqui da Universidade de São Paulo, que gentilmente esteve conosco nesse sábado, trazendo o seu olhar para o Alzheimer e para o Parkinson. Dr. Vitor, muito obrigado e espero contar com o senhor mais vezes. Eu que agradeço, estou à disposição. Pessoal, sábado que vem estaremos de volta com mais um Bastidor CBN às 11 horas da manhã. Até lá!